A mansão imponente erguia-se no alto da colina, dominando a paisagem ao redor, com suas janelas de vidro impecáveis e jardins vastos e bem cuidados. Do lado de fora, tudo parecia perfeito, como se a fortuna e o poder ali concentrados pudessem resolver qualquer problema. Mas dentro das paredes luxuosas, o ar era pesado e solitário. Alfredo Montenegro, o bilionário, cuja riqueza havia transformado a vida de muitos, estava sentado em sua poltrona de couro macio, observando o fogo que crepitava na lareira. Suas mãos, outrora firmes e poderosas, agora tremiam ligeiramente enquanto ele segurava uma taça de vinho. Não era apenas a idade que pesava sobre ele, era o vazio. O silêncio naquela casa gigante parecia ensurdecedor. Cada quarto da mansão estava vazio, como um reflexo de seu coração. Os filhos, que um dia correram por esses corredores, agora mal o visitavam. Cada telefonema que recebia era frio, sempre relacionado a negócios ou a perguntas indiretas sobre herança. Nenhuma palavra de carinho, nenhuma preocupação genuína. Alfredo era um homem acostumado a tomar decisões difíceis. Ele havia construído seu império com base em negociações astutas, investimentos precisos e uma visão implacável de crescimento. Mas agora, com o tempo se esvaindo, a doença corroendo seu corpo, ele se via diante de uma decisão que o atormentava. Não era uma escolha financeira ou corporativa. Era uma escolha pessoal, íntima. A quem ele confiaria o legado de sua vida? Ele sabia que seus 3 filhos estavam de olho em sua fortuna. Roberto, o mais velho, vivia obcecado por aumentar ainda mais seu patrimônio, expandir o que já era colossal. Rebeca, do meio, estava sempre viajando o mundo, em busca de status e poder. E Samuel, o caçula, era o mais distante de todos, movido por seu próprio ego e vaidade. Eles tinham sido educados para valorizar a riqueza, mas em algum ponto, Alfredo percebeu que havia falhado em ensinar o valor das pessoas. A vida havia se tornado uma corrida por mais e mais, e ele era o arquiteto dessa obsessão. Agora era tarde demais para mudar quem eles eram, mas talvez não fosse tarde demais para escolher quem realmente merecia continuar seu legado. Um som fraco, mas irritante, ecoou pela sala. Seu celular. Ele sabia quem era antes mesmo de atender. Roberto. Pai, espero que você esteja se cuidando. O advogado comentou que precisamos discutir o testamento. Você sabe como essas coisas são complicadas. Alfredo suspirou, o peso das palavras de seu filho apertando-lhe o peito. Era sempre sobre o testamento. Estou bem, Roberto, respondeu com a voz rouca, ocultando o cansaço. Não se preocupe com isso agora. Roberto rapidamente mudou de assunto, mencionando algo sobre uma nova oportunidade de investimento, mas Alfredo mal ouvia. Sua mente vagava. Sabia que precisava fazer algo. Uma ideia surgia, ainda nebulosa, mas começava a tomar forma. Ele precisava testar seus filhos. Precisava ver quem, se algum deles, ainda possuía uma fagulha de bondade, de empatia. Dinheiro não deveria ser a única medida de valor. Assim que a chamada terminou, ele ficou em silêncio novamente. O crepitar das chamas parecia mais alto agora, como se ecoasse a batalha interna em seu coração. Olhou ao redor da sala, observando as obras de arte caríssimas, as tapeçarias luxuosas, o mobiliário que custava mais do que algumas pessoas ganhavam em uma vida. Tudo isso, e ainda assim ele sentia que não tinha nada de verdadeiro ao seu lado. Com esforço, ele se levantou. Sabia o que tinha que fazer. A decisão era arriscada, mas era a única forma de descobrir quem merecia carregar seu nome, quem merecia herdar não apenas sua fortuna, mas o que restava de seu coração. Em uma manhã de quarta-feira, as luzes da cidade ainda cintilavam, enquanto Roberto Montenegro atravessava apressado o centro financeiro de Nova York. Seu relógio de ouro, preso ao pulso como um símbolo de sucesso, marcava exatamente 8 horas quando ele entrou no arranha-céu que abrigava sua firma de investimentos. Para qualquer observador, Roberto parecia ser o reflexo exato de seu pai, ambicioso, focado e implacável. Ele tinha construído uma carreira invejável, mas, ao contrário de Alfredo, o coração de Roberto estava totalmente dominado pela obsessão de multiplicar sua fortuna. Para ele, a vida era uma constante competição, onde apenas os mais fortes sobreviviam. A única coisa que importava era o resultado final, o saldo bancário. E agora, com o pai envelhecendo, ele sabia que a grande recompensa se aproximava. Roberto se sentou em sua mesa de mogno, sem nem olhar pela janela que oferecia uma vista espetacular de Manhattan. A reunião com seu advogado estava prestes a começar, e tudo o que ele conseguia pensar era no testamento. Sabia que, uma vez que o pai morresse, ele teria que lidar com os irmãos.
Espero que eles não criem problemas, murmurou para si mesmo, folheando os documentos sobre partilha de bens. Para Roberto, o desafio não era emocional. Era uma questão de cálculo. Enquanto isso, a cerca de 6.000 quilômetros de distância, Rebecca Montenegro acordava em uma suíte de hotel de luxo, à beira de um lago suíço. O sol batia suavemente nas cortinas de seda enquanto ela se espreguiçava, abrindo lentamente os olhos. Sua vida era um desfile interminável de jantares sofisticados, viagens para lugares exóticos e eventos da alta sociedade. Para Rebecca, a riqueza era não apenas um privilégio, mas sua identidade. Ela era uma socialite, sempre buscando o próximo evento, a próxima capa de revista. Sua conexão com a família era superficial. Ela amava o que o sobrenome Montenegro lhe proporcionava, mas raramente pensava em Alfredo como uma figura paternal. Ele era mais um nome por trás de sua fortuna. Ao seu redor, tudo era um espetáculo de ostentação. Vestidos de grife, joias que brilhavam mais que o próprio sol e uma agenda cheia de encontros com pessoas tão superficiais quanto ela. A única ligação que mantinha com o pai era para garantir que seu estilo de vida jamais fosse ameaçado. Naquela manhã, enquanto tomava seu café em uma xícara de porcelana fina, Rebecca recebeu uma notificação no celular. Um lembrete do seu assistente sobre a saúde do pai. Preciso ver como ele está, pensou, sem muita urgência. Mas para Rebecca, qualquer gesto de afeto era uma oportunidade de garantir sua fatia da herança. Seu plano era claro: aparecer quando necessário, demonstrar a quantidade exata de preocupação e esperar que isso fosse o suficiente. Já Samuel, o caçula, era um caso à parte. Ele sempre fora o mais distante, o mais rebelde. Para ele, a fortuna dos Montenegro era uma simples garantia de que nunca precisaria trabalhar de verdade. Enquanto os irmãos se envolviam nos negócios ou no glamour, Samuel se afastava, preferindo uma vida de excessos e prazeres momentâneos. Festas, carros esportivos e uma lista interminável de indulgências ocupavam seus dias. A vida de Samuel era uma fuga constante da responsabilidade. Ele raramente falava com o pai, exceto quando o saldo da conta bancária começava a minguar. E mesmo assim, suas conversas eram breves e desinteressadas. Ele sabia que o pai estava doente, mas isso não o afetava emocionalmente. Na mente de Samuel, Alfredo era apenas o provedor de suas extravagâncias. Se ele partisse, a única coisa que importaria era o quanto de sua herança ele poderia gastar. Naquele mesmo dia, Samuel se encontrava em uma festa à beira de uma piscina, em uma mansão alugada em Malibu. Ele tinha acabado de receber uma mensagem de um amigo sobre a piora do estado de saúde do pai. Ele leu, fez uma careta e largou o telefone sobre a espreguiçadeira. Ainda tenho tempo, pensou enquanto pegava mais um drink. Para Samuel, a vida era agora. O amanhã, a herança, tudo isso viria quando fosse conveniente. De volta à mansão, Alfredo contemplava o relógio na parede. O tempo não perdoava ninguém, nem mesmo ele. Cada um dos seus filhos tinha seguido um caminho distante do que ele um dia sonhara para eles. Roberto, com sua obsessão por negócios. Rebecca, com sua vida superficial. E Samuel, completamente perdido em seus próprios prazeres. Alfredo sentia que havia falhado como pai, mas sabia que o que viria a seguir seria decisivo. Ele convocou o seu advogado mais fiel, Jonas, para um encontro discreto. Jonas era um homem de confiança, o único a quem Alfredo se sentia confortável em compartilhar seus planos mais íntimos. O advogado chegou à mansão no início da noite, seus passos ecoando pelo hall silencioso. Alfredo, como você está se sentindo hoje? Perguntou Jonas, enquanto se acomodava na poltrona em frente ao amigo. Mais velho e cansado do que ontem, respondeu Alfredo com um sorriso amargo. Mas estou pronto para o que vem a seguir. Jonas, preciso de sua ajuda. Com um suspiro pesado, Alfredo explicou seu plano. Ele havia decidido fingir uma doença grave e se internar em um hospital público, onde ninguém o reconheceria. Lá ele observaria quais de seus filhos, se algum, demonstraria verdadeira preocupação e empatia por um pai em estado de vulnerabilidade. Jonas escutava atentamente, sabendo o quão arriscada era essa jogada. Você acha que eles vão aparecer? Perguntou Jonas, sua voz repleta de cautela. Alfredo olhou para o advogado com um olhar cansado, mas determinado. Não sei, mas preciso descobrir se algum deles ainda tem coração. O hospital público parecia um universo completamente diferente da vida de luxo a qual Alfredo estava acostumado. A
As paredes pálidas, o cheiro de desinfetante e os sons abafados de conversas e máquinas médicas criavam uma atmosfera que contrastava drasticamente com sua mansão silenciosa e impecável. Deitado na cama de um quarto modesto, Alfredo olhava para o teto, perdido em pensamentos. Ele sabia que seus dias estavam contados e que aquele teste, aquele último ato, era sua chance de corrigir o erro que carregava há tanto tempo. As mensagens de Roberto e Rebeca chegaram rapidamente, cheias de cortesia superficial e promessas vazias de cuidar dos negócios. Samuel, como sempre, permaneceu em silêncio. Nada disso surpreendeu. Eles estavam preocupados com o que sempre lhes importou, a herança. Mas naquele hospital, Alfredo não estava apenas testando os filhos que ele criou. Ele também aguardava ansioso pela chegada de outra pessoa. Uma pessoa que ele nunca conheceu de perto, mas por quem nutria uma profunda culpa e arrependimento, Joana. Joana era o fruto de um caso que Alfredo tivera muitos anos atrás. Sua mãe, Maria, viera de uma família humilde e tradicional. E quando a gravidez fora descoberta, o escândalo que isso causaria na vida de Alfredo e no círculo social de sua esposa fez com que Maria fugisse, levando Joana consigo. Alfredo sabia que tinha uma filha, mas a família de Maria sempre fez questão de manter distância, impedindo de se aproximar. Ainda assim, Alfredo nunca a esqueceu. De longe, ele acompanhava a vida de Joana como podia, contratando investigadores particulares para se certificar de que ela estivesse bem, sabendo de cada pequena conquista e dificuldade que ela enfrentava. Ele nunca interferiu diretamente, mas seu coração sempre doía por não ter sido parte de sua vida. Agora ele tinha a chance de, mesmo que de maneira indireta, se aproximar dela, e Joana nem imaginava quem ele era. Era uma tarde comum no hospital quando uma enfermeira entrou no quarto de Alfredo, trazendo boas notícias. "Você tem visita." Ele olhou, surpreso. Sabia que seus filhos jamais viriam até aquele hospital público. Sua surpresa, no entanto, foi substituída por um misto de emoções quando Joana entrou pela porta, sem saber que o homem à sua frente era seu verdadeiro pai. Joana carregava consigo uma serenidade que contrastava com o caos ao seu redor. Ela havia crescido sem o luxo dos Montenegro, mas também sem a obsessão pela riqueza. Criada por sua mãe com valores simples e sólidos, Joana trabalhava como assistente social em uma ONG, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade. E naquele hospital, ela voluntariava seu tempo, cuidando de pacientes solitários, como Alfredo. Ao ver a jovem, Alfredo sentiu um aperto no peito. Ali estava sua filha, a filha que ele nunca pôde abraçar ou criar, cuidando dele sem saber sua verdadeira identidade. Ele havia planejado que esse encontro fosse uma chance de ver quem ela realmente era. E ali estava a resposta. Uma mulher compassiva, cheia de empatia, exatamente o oposto dos filhos que ele criara em seu mundo de riqueza. Joana, por outro lado, não sabia quem ele era. Para ela, Alfredo não passava de um paciente anônimo, um homem doente e solitário que merecia ser tratado com dignidade. Ela começou a organizar as flores que estavam murchando no vaso ao lado da cama dele, enquanto comentava em tom leve: "Essas flores precisam de um pouco mais de vida, não acha? Vou trazer umas novas amanhã." Alfredo sorriu, surpreso com a simplicidade e o carinho daquele gesto. "Você é voluntária aqui?" ele perguntou, a voz ligeiramente trêmula. "Sim", respondeu Joana, ajeitando os lençóis. "Gosto de ajudar. As pessoas aqui muitas vezes estão sozinhas, e eu sei como é passar por momentos difíceis sem ter alguém por perto." O coração de Alfredo apertou com a última frase. Ela falava por experiência própria. Joana crescera sem a presença do pai, sem o apoio que ele deveria ter dado, e ainda assim havia se tornado uma mulher com mais bondade do que ele jamais imaginou possível. Os dias se passavam e Joana continuava visitando Alfredo regularmente. Cada vez que ela entrava no quarto, com aquele sorriso suave e palavras gentis, ele sentia seu coração se despedaçar um pouco mais. Havia algo profundamente injusto em tudo aquilo. O fato de que ela o tratava com tanto carinho, sem saber que ele era o responsável por sua ausência durante toda a vida. Enquanto isso, seus outros filhos mantinham o mesmo padrão frio e calculista. Roberto ligava de vez em quando, perguntando sobre os negócios. Rebeca mandava mensagens sobre eventos sociais e perguntas indiretas sobre o testamento. Samuel? Bem, Samuel estava tão distante quanto sempre esteve. Mas Joana aparecia todos os dias, sempre com uma palavra de conforto ou um pequeno gesto de bondade. Ela nunca pedia nada em troca.
Alfredo não conseguia entender como alguém criado longe de sua influência, sem acesso à fortuna e ao poder dos Montenegro, podia ter desenvolvido um coração tão puro e generoso. Ela era a prova viva de que a riqueza, na verdade, não molda o caráter. Seu coração se contorcia de arrependimento e, ao mesmo tempo, de esperança. Talvez ali estivesse sua verdadeira herdeira. Em uma dessas visitas, Joana comentou algo que fez Alfredo se emocionar profundamente. Eu nunca tive um pai presente, mas, de algum jeito, sempre senti que tinha alguém por perto, cuidando de mim, mesmo que de longe. Alfredo permaneceu em silêncio, as palavras dela atingindo-o como um golpe. Ela jamais saberia o quanto aquilo era verdade, pelo menos por enquanto. Capítulo 7. A revelação, a verdade vem à tona. Os dias passavam lentamente no hospital, e Alfredo sabia que não poderia manter o segredo por muito mais tempo. Cada encontro com Joana fazia com que o peso da verdade se tornasse insuportável. Ele já não aguentava mais carregar aquela culpa silenciosa, enquanto via sua filha ser tão generosa e atenciosa com alguém que para ela era um completo desconhecido. Em uma tarde chuvosa, Joana entrou novamente no quarto como de costume. Ela trazia uma garrafa de chá e um livro que havia comentado na última visita. Alfredo a observou entrar com aquele sorriso suave que ele começava a reconhecer tão bem. Mas naquele dia havia algo diferente em seus olhos. Joana parecia mais pensativa, como se algo a incomodasse. "Você está bem?" Alfredo perguntou com a voz rouca, tentando disfarçar a ansiedade que crescia dentro de si. Joana suspirou e sentou-se ao lado da cama. "Eu estava pensando sobre algo que você disse outro dia, sobre seus filhos, sobre como você se sente sozinho. E eu também me sinto assim às vezes. Sinto falta de algo ou de alguém que nunca esteve presente." Alfredo sentiu um aperto no peito. Sabia que esse momento chegaria, mas não estava pronto. Ainda assim, ele sabia que era hora de encarar a verdade. "Joana", ele começou, sua voz mais baixa do que de costume. "Há algo que eu preciso te contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo." Ela o encarou, confusa, mas manteve o silêncio, esperando que ele continuasse. Eu não sou apenas um homem qualquer", Alfredo disse cada palavra saindo com dificuldade. "Eu sou seu pai." A sala ficou em silêncio. O som da chuva batendo contra a janela parecia ser a única coisa a preencher o vazio que se seguiu. Joana piscou, atordoada, como se as palavras dele não fizessem sentido. "Como assim, meu pai?" Ela perguntou com a voz baixa, quase inaudível. Alfredo respirou fundo. "Eu sou o homem que sua mãe conheceu anos atrás. Eu sabia que você existia, mas sua mãe nunca me deixou me aproximar. Eu segui sua vida de longe. Sei que fui ausente, sei que não fiz parte de sua vida, mas sempre estive observando, mesmo que de longe." O rosto de Joana mudou de confusão para choque e depois para uma dor profunda. Ela se levantou, instintivamente dando um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar aquela revelação. Você é meu pai." Ela repetiu, as palavras saindo com dificuldade. "Por que você nunca apareceu? Por que você nunca me disse nada?" Alfredo abaixou os olhos, envergonhado. Eu tentei. Mas sua mãe queria te proteger da minha vida, da minha família, da bagunça que eu criei. Eu não posso culpá-la por isso." Joana ficou parada por um longo momento, tentando processar o que acabara de ouvir. A vida toda, ela havia imaginado quem poderia ser seu pai, mas nunca pensou que fosse alguém como Alfredo Montenegro, o magnata bilionário. Pior ainda, o fato de que ele sabia de sua existência, mas escolheu não aparecer em sua vida, fazia com que ela se sentisse traída e abandonada. "Então todo esse tempo, você sabia quem eu era. Você sabia onde eu estava, o que eu fazia e nunca fez nada a respeito?" As palavras de Joana saíam agora com uma mistura de raiva e mágoa. "Eu cresci sem um pai, sempre me perguntando quem você era, se você se importava. E agora, de repente, você aparece aqui. Por quê?" Alfredo olhou para ela, com lágrimas nos olhos. "Eu sei que te decepcionei. Sei que o que fiz, ou o que não fiz, não pode ser perdoado facilmente. Mas, Joana, eu queria te conhecer. Eu queria estar lá e falhei. Eu falhei como pai, e isso me atormenta todos os dias." Joana ficou em silêncio, a dor em seu peito crescendo. Ela não sabia se chorava, se gritava ou se saía daquele quarto. Sua cabeça estava confusa, o coração dividido entre o sentimento de traição e a compaixão que ainda sentia por aquele homem à sua frente. Os dias passavam lentamente no hospital, e Alfredo sabia que não poderia manter o segredo por muito mais tempo. Cada encontro com Joana fazia com que o peso da verdade se tornasse insuportável.
Ele já não aguentava mais carregar aquela culpa silenciosa, enquanto via sua filha ser tão generosa e atenciosa com alguém que para ela era um completo desconhecido. E numa tarde chuvosa, Joana entrou novamente no quarto, como de costume. Ela trazia uma garrafa de chá e um livro que havia comentado na última visita. Alfredo observou entrar com aquele sorriso suave que ele começava a reconhecer tão bem. Mas naquele dia havia algo diferente em seus olhos. Joana parecia mais pensativa, como se algo a incomodasse. — Você está bem? Alfredo perguntou com a voz rouca, tentando disfarçar a ansiedade que crescia dentro de si. Joana suspirou e sentou-se ao lado da cama. — Eu estava pensando sobre algo que você disse outro dia, sobre seus filhos, sobre como você se sente sozinho. E eu também me sinto assim às vezes. Sinto falta de algo ou de alguém que nunca esteve presente. Alfredo sentiu um aperto no peito. Sabia que esse momento chegaria, mas não estava pronto. Ainda assim, ele sabia que era a hora de encarar a verdade. — Joana, ele começou, sua voz mais baixa do que de costume. — Há algo que eu preciso te contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Ela o encarou confusa, mas manteve o silêncio, esperando que ele continuasse. — Eu não sou apenas um homem qualquer, Alfredo disse, cada palavra saindo com dificuldade. — Eu sou seu pai. A sala ficou em silêncio. O som da chuva batendo contra a janela parecia ser a única coisa a preencher o vazio que se seguiu. Joana piscou, atordoada, como se as palavras dele não fizessem sentido. — Como assim, meu pai? Ela perguntou, com a voz baixa, quase inaudível. Alfredo respirou fundo. — Eu sou o homem que sua mãe conheceu anos atrás. Eu sabia que você existia, mas sua mãe nunca me deixou me aproximar. Eu segui sua vida de longe. Sei que fui ausente. Sei que não fiz parte de sua vida, mas sempre estive observando, mesmo que de longe. O rosto de Joana mudou de confusão para choque, e depois para uma dor profunda. Ela se levantou, instintivamente dando um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar aquela revelação. Você é meu pai? Ela repetiu, as palavras saindo com dificuldade. Por que você nunca apareceu? Por que você nunca me disse nada? Alfredo abaixou os olhos, envergonhado. Eu tentei, mas sua mãe queria te proteger da minha vida, da minha família, da bagunça que eu criei. Eu não posso culpá-la por isso. Joana ficou parada por um longo momento, tentando processar o que acabara de ouvir. A vida toda ela havia imaginado quem poderia ser seu pai, mas nunca pensou que fosse alguém como Alfredo Montenegro, o magnata bilionário. Pior ainda, o fato de que ele sabia de sua existência, mas escolheu não aparecer em sua vida, fazia com que ela se sentisse traída e abandonada. Então, todo esse tempo, você sabia quem eu era. Você sabia onde eu estava, o que eu fazia, e nunca fez nada a respeito. As palavras de Joana saíam agora com uma mistura de raiva e mágoa. Eu cresci sem um pai, sempre me perguntando quem você era, se você se importava. E agora, de repente, você aparece aqui, por quê? Alfredo olhou para ela com lágrimas nos olhos. Eu sei que te decepcionei. Sei que o que fiz ou o que não fiz não pode ser perdoado facilmente. Mas, Joana, eu queria te conhecer, eu queria estar lá e falhei. Eu falhei como pai, e isso me atormenta todos os dias. Joana ficou em silêncio, a dor em seu peito crescendo. Ela não sabia se chorava, se gritava ou se saía daquele quarto. Sua cabeça estava confusa, o coração dividido entre o sentimento de traição e a compaixão que ainda sentia por aquele homem à sua frente. Enquanto Joana processava a revelação devastadora sobre sua verdadeira origem, Alfredo sabia que precisava lidar com outro dilema, os outros filhos. Ele havia testado todos, e a resposta era Joana. Joana era a única com um coração genuíno, enquanto Roberto, Rebeca e Samuel estavam completamente consumidos pela ganância. Dias depois, Alfredo, já em casa, convocou seus filhos para uma reunião final. Joana também foi chamada, embora ainda estivesse emocionalmente abalada pela revelação. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas decidiu comparecer, mais por respeito à situação do que por vontade. A reunião foi marcada no escritório de Alfredo, na enorme mansão dos Montenegro. Roberto, sempre pragmático, estava ansioso para discutir o testamento. Rebeca, impecavelmente vestida, parecia mais preocupada com seu status do que com qualquer outra coisa. E Samuel, como sempre, mal prestava atenção, mexendo em seu celular. Quando todos estavam presentes, Alfredo começou a falar, sua voz carregada de autoridade, mas também de cansaço. Estou velho, como vocês sabem. Meu tempo aqui está acabando e chegou a hora de decidir o futuro desta família.
Roberto, Rebeca, Samuel, vocês são meus filhos e eu sempre quis o melhor para cada um de vocês. Mas, nos últimos tempos, percebi que o dinheiro moldou suas vidas de uma forma que eu nunca planejei. Roberto tentou interromper, mas Alfredo levantou a mão silenciando-o. Eu os testei. Coloquei-me em uma posição vulnerável e observei como cada um de vocês reagiu. E a verdade é que apenas uma pessoa demonstrou o verdadeiro valor que eu procuro deixar como legado. Rebeca revirou os olhos, já imaginando que a herança estava sendo dividida de maneira desigual. Joana, continuou Alfredo, olhando para a filha que ainda tentava lidar com a nova verdade de sua vida. Você é a única que demonstrou bondade, empatia e cuidado. E é por isso que a maior parte do meu legado vai para você. O choque tomou conta da sala. Roberto ficou boquiaberto. O quê? Pai, isso é um absurdo. Quem é essa mulher? Ela não tem o direito de herdar nada. Rebeca estava igualmente furiosa, enquanto Samuel, embora menos agressivo, parecia perdido em seus pensamentos, tentando calcular o que aquilo significaria para sua vida confortável. Joana, ainda em estado de choque, levantou-se. Eu não quero seu dinheiro. Não estou aqui por isso. Não sei se posso sequer aceitar isso. Alfredo olhou para ela, com o olhar de um pai que, pela primeira vez, estava verdadeiramente presente. Eu sei que você não quer, e é por isso que você é a única que merece. Joana saiu da mansão dos Montenegro sentindo o peso de uma vida que ela nunca pediu para carregar. A revelação de que Alfredo era seu pai, somada à notícia de que a maior parte da herança seria destinada a ela, a deixou em conflito. A dor do abandono durante a infância ainda latejava dentro dela, mas agora misturada com a culpa de herdar uma fortuna que não a interessava. Enquanto caminhava pelas ruas de Nova York, Joana pensava em como sua vida sempre fora pautada pela simplicidade. Ela nunca precisou de dinheiro para encontrar propósito, e o que ela mais valorizava era o trabalho que fazia ajudando os outros. Mas agora ela estava envolvida em uma trama de riqueza, poder e rivalidade familiar, e não sabia como lidar com tudo isso. Ela parou em uma praça, sentando-se num banco, observando as pessoas passarem. A vida delas parecia tão normal, tão distante do turbilhão emocional em que ela se encontrava. O que eu faço agora? Murmurou para si mesma, enquanto sentia uma lágrima escorrer pelo rosto. Dentro de si, Joana sabia que não poderia simplesmente se afastar dessa nova realidade. Havia laços de sangue que não podiam ser desfeitos, e uma verdade que, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada. Mas isso não significava que ela precisava aceitar a herança ou legado de uma família que, por tanto tempo, a havia excluído. Dias depois, Joana decidiu que precisava falar com Alfredo, esclarecer seus sentimentos e resolver o que faria com a herança. Ao chegar na mansão novamente, ela foi recebida pelo mesmo ambiente luxuoso que tanto a desconfortava. Mas desta vez ela não se sentia mais uma estranha. Ela sentia como se de alguma forma esse lugar fazia parte dela, mesmo que ela não quisesse. Alfredo estava em seu escritório, sentado à mesa de mogno que por décadas havia sido o centro de suas decisões empresariais. Mas naquele momento, o homem que Joana viu diante de si não era um magnata poderoso. Ele parecia menor, mais frágil, como se o peso de todas as suas escolhas finalmente tivesse caído sobre seus ombros. Joana entrou silenciosamente, sentando-se na poltrona de frente para ele. Alfredo ergueu os olhos, um misto de esperança e arrependimento em seu rosto. Ele sabia que tinha muito a explicar, mas não sabia como começar. Pai, Joana começou, sua voz suave, mas firme. A palavra pai parecia estranha em seus lábios, mas ela sabia que precisava dizer isso. Eu não estou aqui pelo dinheiro, nunca estive. Alfredo assentiu lentamente, já sabendo o que viria. Eu sei, Joana. Eu vi isso em você desde o momento em que entrou naquele hospital. Eu sabia quem você era e sabia que você não estava lá por interesse. Mas você precisa entender. Essa herança, esse legado, não é apenas sobre dinheiro. É sobre corrigir um erro. É sobre reconhecer que, de todos os meus filhos, você foi a única que entendeu o verdadeiro valor da vida. Joana suspirou, encarando o pai. Eu não sei se posso aceitar isso. Eu vivi minha vida longe de tudo isso, longe da sua riqueza. E honestamente, não quero fazer parte desse mundo de ganância e poder. Alfredo a observou por um momento antes de responder. Eu não estou te pedindo para fazer parte disso, Joana. Estou te dando a chance de fazer o que quiser com o que deixo para você. Você pode mudar o rumo dessa família. Fazer algo diferente, algo que eu falhei em fazer.
Joana ficou em silêncio, absorvendo as palavras do pai. Ela sabia que por mais que quisesse se afastar de tudo, havia uma oportunidade real de transformar aquela herança em algo positivo. Não precisava ser sobre o dinheiro. Podia ser sobre construir algo novo, ajudar outras pessoas, exatamente como ela sempre fez. Eu preciso de tempo para pensar, Joana disse finalmente. Alfredo assentiu, sabendo que não podia forçar a decisão dela. Enquanto Joana refletia sobre o que fazer, Roberto, Rebeca e Samuel estavam furiosos. A notícia de que a maior parte da herança iria para Joana havia caído como uma bomba. Para eles, era impensável que uma intrusa, alguém que sequer fazia parte do círculo deles, fosse receber a fortuna pela qual eles tanto ansiavam. Roberto, o mais pragmático, decidiu enfrentar a situação de maneira direta. Ele convocou uma reunião com os irmãos e Joana, determinado a contestar a decisão do pai. No entanto, o que ele não esperava era que Joana estivesse pronta para enfrentá-los, não com agressividade, mas com a força tranquila que sempre a guiou. Isso não é justo, Roberto começou, sua voz carregada de indignação. Você nem faz parte dessa família, Joana. Você não esteve aqui, não trabalhou nos negócios, não fez nada para merecer isso. Joana o olhou com calma, segurando suas emoções. Eu nunca pedi para fazer parte dessa família, Roberto. Eu nunca pedi por essa herança. Mas eu fui escolhida, e sinceramente, isso me assusta tanto quanto incomoda vocês. A diferença é que eu não estou aqui pelo dinheiro. Rebeca cruzou os braços, zombando. Ah, claro, e o que você vai fazer? Recusar tudo e viver sua vida simples. É fácil dizer que não quer o dinheiro quando você já sabe que vai recebê-lo. Joana sentiu a pressão crescer, mas respirou fundo. Vocês estão certos em uma coisa. Eu não fiz parte dessa família, porque nunca tive a chance. Minha mãe me afastou disso, e talvez ela estivesse certa. Mas o que eu vou fazer com essa herança não diz respeito a vocês. Isso é algo entre mim, meu pai e o que eu acredito que é justo. Samuel, que até então permanecia calado, finalmente se manifestou. Então o que você vai fazer, Joana? Ela olhou para os 3 irmãos. Eu vou fazer o que sempre fiz. Ajudar quem precisa. Vou transformar essa fortuna em algo que realmente faça diferença na vida de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de viver com dignidade. Não vou me afundar na ganância. Dias depois, Joana tomou sua decisão final. Alfredo faleceu pouco tempo depois da reunião com os filhos, deixando a herança para Joana como havia prometido. Roberto, Rebeca e Samuel, embora furiosos, sabiam que não podiam mudar a decisão do pai. Joana, por sua vez, decidiu criar uma fundação com o nome de sua mãe, Maria, destinada a ajudar crianças e famílias que, como ela, foram deixadas de lado pelo sistema. Ela não queria apenas administrar uma fortuna. Queria transformá-la em algo que refletisse os valores que sua mãe havia lhe ensinado. Os irmãos se afastaram, cada um lidando com a própria frustração e vida. Joana, no entanto, seguiu seu caminho com a tranquilidade de quem sabia que havia tomado a decisão certa. Ela não apenas herdou uma fortuna, ela herdou a chance de fazer a diferença. O legado dos Montenegro havia mudado, e Joana estava determinada a garantir que ele fosse muito mais do que apenas dinheiro.